o abacate se tornou um dos alimentos mais populares do mundo. Como o garoto propaganda da alimentação saudável dos millennials, este superalimento se tornou o queridinho dos amantes de comida em todo o mundo. Mas pode reparar que sua torrada de abacate está cada vez mais cara. O preço do abacate disparou em até 129% nos últimos anos, com o preço médio de um abacate avocado Hass chegando a $2,10 em 2019. Quase dobrando em apenas um ano. Então, por que os abacates são tão caros? Arqueólogos no Peru encontraram sementes domésticas de abacate, enterradas com múmias incas que datam de 750 a.C. Mas foram os astecas em 500 a.C. que o chamaram de arhuacato, que significa testículo. Quando os conquistadores espanhóis exploraram o México e a América Central, no século XVI, o rebatizaram de aguacate. A agricultura de abacate desenvolveu-se nos 100 anos seguintes, predominantemente na América Central e na América do Sul. Mas o consumo da pera-jacaré, fora dessas regiões antes do final do século XIX, era quase inexistente. A comercialização do abacate começou no início de 1900, mas estava focada em promover o abacate como uma iguaria para os ricos. Como este anúncio no New Yorker, de 1920, que os chamou de os aristocratas das frutas de salada. Mas alguns produtores californianos perceberam que o abacate, além de ser difícil de pronunciar, não era popular no mercado de massa, então eles formaram a California Avocado Association. Nos anos 50, a escala de produção cresceu e o preço do abacate caiu para cerca de 25 centavos cada. A popularidade nos Estados Unidos aumentou ainda mais com a onda de imigração interamericana nos anos 60, já que os latino-americanos levaram com eles seu amor pelos abacates. Mas a oferta teve que acompanhar o aumento da demanda, e as verdadeiras dificuldades da produção de abacate em larga escala começaram a se manifestar. Os pomares exigem uma quantidade extraordinária de recursos caros. There are multiple inputs that avocados require, whether it's water, fertilizer, pruning, pest control, the sunburn protection of trees. All those go into making your chances better of having a very good quality crop. When we decide to plant an avocado orchard, we'll plant trees that come from certified nurseries. We have to place our orders years in advance. On average, if we're producing 100,000 pounds per acre, that takes about 1 million gallons of water, so 100 gallons per pound. So it'd be about 50 gallons per 8-ounce fruit. But that's dependent on what Mother Nature will throw at you. You know, we have wind, we have intense sun. It's really hard for a grower to manage the unmanageable things that will affect a crop. O aumento da popularidade dos abacates estagnou durante o frenesi da luta contra a gordura dos anos 80, com uma média de apenas meio quilo per capita sendo consumido nos Estados Unidos em 1989. A obsessão pelo baixo teor de gordura afastou os consumidores do abacate, por causa de seu alto teor de gordura, e por não entenderem seu verdadeiro valor nutricional. When it comes to fat in food in general, people tend to get a little bit concerned because we often hear in the media that fat isn't good for us. But the type of fat that's in avocados is monounsaturated fat, which is actually often deemed healthy fat or heart healthy fat. So while there is a lot of fat in avocados, it's actually quite good fat. O abacate começou a fazer o seu retorno na virada do milênio, e foi ajudado por uma improvável decisão política. Em 2005, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revogou uma proibição de 90 anos, permitindo a importação de abacates mexicanos em todo o país. Inicialmente, essa decisão enfureceu os produtores californianos, que temiam que suas vendas reduzissem em até 20%. What actually transpired and took place was as that Mexican supply became much more prevalent and available, retailers got behind marketing and selling avocados. Food service providers, restaurants started putting it as permanent parts of their menus. And demand started to boom because the inconsistent supply chains before were now consistent and consumers were allowed to enjoy avocado every day of the year. O maior dia no calendário do abacate virou o domingo do Super Bowl. Estima-se que quase 100 milhões de quilos de abacate são consumidos durante essa grande partida de futebol americano nos Estados Unidos. Mas se você parar para considerar os recursos necessários para produzir essa quantidade de abacate, dá para começar a entender os preços elevados. Segundo os especialistas, são necessários cerca de 270 litros de água para cultivar meio quilo de abacate. Então 100 milhões de quilos podem requerer até 54 bilhões de litros de água, o que significa que secas ou ondas de calor podem ter consequências devastadoras para a indústria do abacate. Na verdade, é exatamente isso que tem acontecido na Califórnia nos últimos anos.
Conhecido como o estado da luz do sol, o estado da Califórnia luta contra a seca há anos, o que explica o preço recorde do abacate. Em alguns países como o Chile, as pessoas culpam o cultivo do abacate por exacerbar a seca, enquanto os pomares verdes e exuberantes contrastam com os leitos secos dos rios. Talvez a maior razão para a ascensão do abacate seja o surgimento do estilo de vida da dieta limpa. Não mais usado apenas para fazer um patê para ocasiões especiais, este superalimento pode ser encontrado em uma infinidade de receitas em cafés e restaurantes em todo o mundo. E quem os come, realmente quer que você saiba disso. Basta procurar por #abacate no Instagram, que você terá mais de 10 milhões de resultados. Mas será que a adoração ao abacate é justificada? There's quite a big hype around avocados, but it actually is quite justified when it comes to how nutrient dense this food is. There's not many foods that actually replicate it in terms of a nutritional profile. When it comes to calling something a superfood, I'm not really for that label. Avocados are definitely a good food to include in your diet, but like I said, you're not really missing out if you don't like them or if you can't eat them for any reason. Monounsaturated fats, we can find that in things like olive oil and olive, nuts and seeds, vitamins and minerals. We can find that in other green vegetables, so spinach and broccoli and things like that. So there's ways of getting those nutrients in without having avocado. Toda essa produção exige uma quantidade surpreendente de mão de obra. Mesmo depois de cultivados, podados e colhidos, os abacates precisam de métodos de distribuição caros para serem entregues frescos e maduros em cantos distantes do mundo. If you're living in Philadelphia, right, you want to buy a ripe avocado in Philadelphia. What they do is they ship green avocados from California to Philadelphia. They send them to the ripening center. They warm them up and get ethylene in them. So they all ripen, and then when they're moved out to the retail stores, you're actually buying something that's almost ready to eat or ready to eat. Because if you were to buy a green avocado that's shipped straight from California to your market, you would have to ripen it yourself over a 7 to 10 day period. And most consumers are a little more anxious for their avocado toast than waiting 10 days. Com preços tão altos, os abacates atraíram uma série de furtos de pomares e caminhões de entrega em todo o mundo. Na Nova Zelândia, patrulhas noturnas armadas foram contratadas e cercas elétricas instaladas, depois que um cultivador de Northland teve 70% de seu pomar roubado. E há um lado ainda mais sombrio para os amantes do abacate. Em Michoacán, de onde 80% dos abacates do México vêm, os cartéis administram o chamado comércio de abacate de sangue. Eles exigem uma taxa de extorsão não negociável dos agricultores, com base no tamanho das terras e no peso da colheita. Alguns restaurantes iniciaram um boicote ao abacate, ao pensarem na ética por trás dos nossos hábitos alimentares. Especialistas sugerem que a escassez de água pode afetar 5 bilhões de pessoas até 2050, e que as chuvas nas áreas da seca, que incluem o México e a América do Sul, podem diminuir. Mas enquanto a evidência da degradação ambiental aumenta, a indústria do abacate cresce junto com a demanda dos consumidores. Em certos lugares, a sustentabilidade da produção do abacate se tornará insustentável.